Abramos, meus irmãos, a palavra do Senhor na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, nós lemos a Tua palavra e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar o Teu povo, venha abençoar nesse momento ao expor as Escrituras Sagradas, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. E pedimos que sejamos transformados por intermédio da Tua palavra. Esteja operando em nosso coração, ó Deus, para que nós possamos crer verdadeiramente no Senhor, viver uma vida piedosa, uma vida reta diante do Senhor, aguardando o Senhor com esperança a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, é o que nós pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, uma das coisas bastante interessantes quando nós lemos algumas passagens das Escrituras, por exemplo, quando a gente lê, por exemplo, os últimos capítulos ali do apóstolo João, a carta de João, né? Então a gente vê ali as últimas palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, ele está dando as últimas orientações, então está próximo o momento do qual o Senhor irá morrer ali crucificado, ser conduzidos ali pelos gentios para ser crucificado, e ele orienta os seus discípulos a respeito de coisas que eles devem saber antes do momento ao qual ele está, antes dele ascender aos céus, né? Depois do terceiro dia ressuscita, ele aparece algumas vezes aos seus discípulos até o momento da sua ascensão. Quando a gente olha para Atos dos Apóstolos também, um texto bastante interessante de Atos 17, quando o apóstolo Paulo ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, a qual ele dá algumas instruções antes da sua partida. Então ele fala a esses discípulos: atendei por vós e pelo rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o bispo. E ele fala um alerta para eles terem cautela, porque surgirão no meio deles lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, tanto ali o nosso Senhor Jesus Cristo, quanto ali o apóstolo João, ele escreve sabendo que o tempo da sua partida já está próxima, então algumas orientações que ele deseja passar ali para a igreja. E o apóstolo Pedro também da mesma forma, ele escreve uma primeira epístola, que nós chamamos de epístola universal ou católica, direcionada a várias igrejas, não a uma igreja específica, mas os cristãos ali da dispersão. Volta ali, capítulo 1 de 2 Pedro, no versículo 12, olha que coisa interessante, que ele diz, o motivo pelo qual ele escreve esta epístola, diz assim: por esta causa sempre estarei pronto para trazer-vos, olha a palavrinha que ele usa, lembrados acerca
destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nelas confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, enquanto eu estou ainda nesse corpo, olha o que ele diz: despertai-vos com estas lembranças. 2 vezes aqui ele usa a palavra, o objetivo desta carta é para fazer os irmãos lembrar. Agora olha no capítulo 3, no versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procurando despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então ele escreve essa carta para que os cristãos, ao lerem essa carta, eles sejam lembrados. O objetivo de Pedro é que os irmãos lembrem da palavra de Jesus, lembrem da palavra dita pelos apóstolos do Senhor Jesus, lembrem a palavra de Deus. Os crentes têm que ser lembrados constantemente. Então ele escreve essa carta para que eles venham recordar das palavras que foram ditas pelos profetas, bem como do mandamento do Senhor. Por quê que ele pede para que eles venham sempre lembrar? Assim como o apóstolo João, lá em Atos 17, disse que depois da partida dele, penetrarão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Aqui o apóstolo Pedro, da mesma forma. Olha o versículo 3. Tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando suas próprias paixões, e dizendo, então viria escarnecedores. Esses escarnecedores não estariam lá fora da igreja, eles estariam dentro da igreja. Então, homens ímpios, homens que pervertem a palavra de Deus, surgiria nos últimos dias na igreja do Senhor com seus escárnios. E aqui no caso específico que o apóstolo Pedro escreve, pessoas negando a volta do Senhor Jesus. Pessoas dizendo, olha, Cristo não vai voltar. Olha o que ele diz, versículo 4. Esses escarnecedores dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, desde que os nossos pais, meu avô morreu nessa esperança, e eu não estou vendo nada disso da volta do Senhor Jesus. E olha, o apóstolo Pedro estava vivo. Era ainda o começo da igreja, e já havia pessoas que não aguentavam mais esperar. Eu já perdi a esperança da volta de Jesus. Imagina nós hoje, quantos anos depois? Olha, falam que Cristo vai voltar, mas eu ainda não estou vendo nada disso. Meus irmãos, nós somos a igreja dos últimos dias. Se nós olharmos pela palavra do Senhor e nós vermos os sinais que apontam que somos a igreja dos últimos dias, o que haveriam de ver? Guerras, terremotos. Então, se levantaria nações contra nações, coisas essas que já apontam para o fim dos dias. Quando houve o evento ali de Pentecoste, os apóstolos já identificaram que ali já começava os últimos dias. Nós estamos vivendo a igreja dos últimos dias. E por isso o apóstolo Pedro, ele quer despertar a esses irmãos com lembranças. Lembranças da palavra de Deus, das palavras de Jesus, dos apóstolos, dos profetas. Então, toda a escritura de Deus, os irmãos têm que ser lembrados, porque vai surgir e virão escarnecedores e que com o seu escárnio andando segundo as próprias paixões. Só que essas mesmas pessoas que dizem onde está a promessa da vinda do Senhor, olha o que o apóstolo Pedro diz assim. Versículo 5, porque deliberadamente esquecem que de longo houve os céus, bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, o qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens. Então eles esquecem que pela palavra criadora de Deus veio surgir esse universo, essa criação que nós conhecemos. Pela mesma palavra o Senhor trouxe dilúvio que inundou de água, e pela mesma palavra de Deus
essa mesma criação, ela está sendo entesourada para fogo. Então vai chegar um momento que essa própria criação vai ser incendiada no dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aí o versículo 8. Todavia, meus amados irmãos, algo que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. Mas, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o Senhor está sendo longânimo. Para quê? Essa longanimidade de Deus? Para que ninguém venha a perecer, mas que todos cheguem ao arrependimento. E ele virá como um ladrão, a qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e o que nela existe serão atingidos. Mas então, aos cristãos verdadeiros, os cristãos que andam segundo a vontade de Deus, olha o versículo 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, como essas coisas vão acontecer? Então, para vocês, leitores desta carta, que estão ouvindo essa mensagem, devem viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita justiça. Aí sim o texto da nossa meditação de hoje: por essa razão, disso tudo que vai acontecer, por essa razão, pois amados, esperando estas coisas. Então nós cristãos, meus irmãos, somos chamados à esperança. Se é algo que o crente tem inato a ele, é a esperança. Vocês viram o que aconteceu com esses homens escarnecedores? Eles já cansaram, já duvidavam da volta do Senhor Jesus. Mas nós, esperando estas coisas, olha o que ele vem dizer, uma exortação: empenhai-vos por ser desachado por ele, em paz, sem mácula e irrepreensível. Quando no momento que nós esperamos estas coisas, nós, igreja de hoje, nós estamos esperando esse momento, nós esperamos a volta do Senhor Jesus, nós esperamos um momento de novo céu, nova terra, na qual habita a justiça. Enquanto nós estamos nesse período de espera, nós devemos deve ser o nosso empenho, o nosso esforço de ser achado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Nós somos justificados pela fé. E a consequência do crente ser justificado pela fé, o que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 5, é que nós temos paz com Deus. O homem pecador, como ele é, através dos seus pecados, ele nunca poderia ser justificado por ele mesmo, porque sempre vai haver pecado nele. Mas graças a Deus que Cristo Jesus, ele vem a este mundo, ele cumpre aquilo pelo qual ele deveria fazer no seu estado de humilhação, ele cumpre a justiça, e agora, pelo fato de crermos no Senhor Jesus e na justiça de Cristo, nós somos declarados por Deus justificados. O que o Senhor exige de nós, somente a fé. E olha que esta fé ainda não provém de nós, é dom de Deus. Então agora, justificados, declarados justos e aceitos por Deus, nós temos paz com Deus. E pelo fato de ter paz com Deus, nós vamos ter paz também com os nossos irmãos. A palavra de Deus diz: vivei em paz uns com os outros, lá em texto de 1 Tessalonicenses. Nós somos chamados a viver em paz. Nós servimos ao Deus da paz. O Senhor Jesus é chamado de o Príncipe da Paz. Enquanto nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, aguardamos este momento do seu retorno, nós devemos nos empenharmos
para ser achados por ele em paz. Olha que coisa interessante. Pedro ele escolhe bem as palavras. Ele diz: sem mácula e irrepreensível. Enquanto nós aguardamos ao Senhor Jesus as coisas que virão, empenhamos por ser achados por ele em paz, sem mácula, sem mancha e irrepreensível, não ter nada que ser repreendido das nossas vidas, uma conduta correta. Por que ele usa essa palavrinha? Porque, olha ali, volta o seu olhar para o capítulo 2, versículo 13, a qual ele vem falar desses homens escarnecedores. Olha lá, versículo 13: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam em suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco. Então, a estes homens ímpios, eles são como nódoas, que é umas manchas e deformidade. Mas para o crente em Cristo Jesus, nós vamos ser encontrados sem mácula, sem mancha e irrepreensível. Então, esta a exortação do Senhor Jesus para os crentes em Cristo Jesus. E agora, algo bastante interessante, a qual ele vai ressaltar novamente aqui no versículo 15, é a aceitação da palavra de Deus por meio dos crentes. E ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Então, vocês tenham por salvação a paciência do Senhor. Aqueles homens ímpios escarnecedores que estavam ali duvidando, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais vieram, todas as coisas acontecem da mesma forma. Mas o apóstolo Pedro diz que nossa salvação, ela depende da paciência e da longanimidade de Deus. Vamos ler o capítulo 3, versículo 9? Todos juntos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha, a nossa salvação depende unicamente da longanimidade, da paciência de Deus. Sabendo que, se Cristo não voltou até agora, é porque ainda não se completou o número dos eleitos do Senhor. Ainda alguns que precisam se arrepender. O Senhor ainda está dando ainda uma esperança até o momento de ser chamada essa pessoa. Talvez o seu filho, talvez o seu neto, talvez o seu tataraneto, aquela geração que ainda vai nascer e precisa ser completado o número dos eleitos. Disso depende a salvação do Senhor. Mas no momento ao qual nós ouvimos a palavra do Senhor, o momento é agora de nós nos arrependermos. Nós não sabemos também que momento será a chegada a nossa morte. Vocês estão ouvindo muitas vezes as notícias de mal súbito e muitas vezes parada cardíaca? De repente, em pessoas que você nem imagina, mas tem 20 anos, como pode isso? Fulano tem 30. Nós não sabemos o momento que nós partiremos deste mundo. Pode ser a qualquer momento. Mas nós precisamos ser encontrados pelo Senhor em paz, sem a mancha do pecado e irrepreensível, vivendo uma conduta reta diante do Senhor. Tenhamos por salvação a longanimidade do Senhor. O Senhor virá no momento certo. A palavra diz que o Senhor não retarda a sua promessa. É no momento ao qual Ele determinou, a qual Ele virá. E aí ele diz assim, para nós aceitarmos a palavra do Senhor, a longanimidade do Senhor, e algo que ele vem dizer assim: como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam também as demais escrituras para a própria destruição deles.
O apóstolo Pedro cita Paulo aqui como Paulo costuma fazer nas suas epístolas. Então, Pedro ali, ele conhecedor das epístolas ali do apóstolo Paulo, a qual Paulo também vem falar desse termo da longanimidade do Senhor para a salvação. E é interessante, né, que muitas vezes as pessoas pensam, né, que o relacionamento entre os dois era um relacionamento conflituoso, mas não eram. Eles tinham um relacionamento harmonioso. Aqui aconteceu somente um incidente, que foi ali em Antioquia, a qual veio Pedro, juntamente estava ali com os gentios, comendo com os gentios, mas ele cedeu à pressão dos judeus. E posteriormente chega os judeus, aí Pedro deixa de comer ali com os gentios e passa a estar ali com os judeus, ele sendo um judeu. E ali Paulo, presenciando isso, ele diz que ele era digno ali de reprovação. Então chamou mesmo a apóstolo Pedro e mostrou a sua atitude reprovável. Olha que coisa interessante, meus irmãos. A humildade do apóstolo Pedro. Mesmo Pedro ali, sendo Pedro o apóstolo que estava sempre com o Senhor Jesus, ele demonstrou a sua humildade em acatar aquilo que o apóstolo Paulo vinha dizer para ele, né? Ele não foi assim, não. Quem é você? Nem apóstolo é um apóstolo como um abortivo, fora do tempo, vem me repreender. Não, ele acatou. Ele sabia identificar que ele estava errado naquele momento. E é interessante que Paulo também, ele cita vários momentos nas suas cartas a respeito de Pedro. Ele identifica que Pedro ali é o coluna ali da igreja. Ele esteve ali 15 dias com Pedro ali em Jerusalém. E Paulo considerou que Pedro era o apóstolo chamado aos judeus, enquanto Paulo aos gentios, Pedro era aos judeus. E eles estiveram ali no concílio de Jerusalém, que está narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Então, tinha um relacionamento harmonioso. Mas agora ele volta de novo para esses enganadores, essas pessoas que nos escritos de Paulo, ele admite que há certas coisas difíceis. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e muitas coisas nós achamos difíceis de entender. Por exemplo, só o caso ali do apóstolo Paulo, né, nas cartas de Paulo, quando ele fala em Tessalonicenses, o homem da iniquidade, aquilo que detém, muitas vezes é algo de muita discussão que vem a ser isso. Então são coisas difíceis. E ele diz assim, que essas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então naqueles dias já haviam pessoas já deturpando as escrituras. E como há pessoas, meus irmãos, que deturpam as escrituras? Na igreja de Corinto já havia um grupo ali que já dizia que já havia a ressurreição. Já aconteceu já a ressurreição. Olha, já no comecinho da igreja. O apóstolo Paulo ainda lá no meio deles, e eles já tinham um grupo já que estava já deturpando as escrituras. Imagine hoje, meus irmãos, a igreja do século 21, o quanto que já presenciou de deturpação das escrituras. Então essas pessoas, muitas vezes, sorrateiramente, muitas vezes de forma ali quase imperceptível, adulterando alguma coisa da palavra do Senhor. Esses dias, né, eu presenciei algo, eu tinha ouvido, né, uma pessoa comentando, sabe, você vai mudando em rádio, aí estava uma pessoa falando, estava citando 1 Coríntios, né, eu achei interessante, parei, né, para ficar ouvindo, né, e ela estava lá no finalzinho de 1 Coríntios capítulo 13, falando 3 coisas que permanecem, a fé, esperança e o amor, e essa pessoa dizia que o principal de tudo era o amor, e ela dizia, então, há 3 coisas que vão permanecer, fé, esperança e o amor. Só que o amor, ele suplanta tudo. E essa pessoa dizia, então não interessa a fé, não interessa a crença que você tenha, o importante é ter o amor. Se tem o amor, já vale tudo. Olha que coisa interessante, ela usando a Bíblia, mas dando um outro sentido daquilo que o apóstolo Paulo tinha escrito na Bíblia.
E coincidentemente no meu trabalho eu ouvi a mesma coisa, né? A pessoa citou o mesmo texto, o mesmo versículo, ainda usou referência. Pois está lá na Bíblia que a caridade ela é mais importante que a fé e que a esperança. Então você fazendo a caridade, não interessa a crença, não interessa como você crê, importante é a caridade. Olha que coisa interessante, pessoas deturpando as Escrituras, meus irmãos. Nós estamos nesse mês de outubro, no mês da Reforma Protestante, momento ali que marca no dia 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero prega ali afixa, né, as suas 95 teses. Daquele momento foi um marco da igreja, um marco, muita gente não dá importância a isso, mas é algo tão importante, meus irmãos, porque foi um momento de retorno às Escrituras. As Escrituras estavam sendo proibidas ao povo. Você vinha para a igreja, as pessoas vinham para a igreja, a missa era toda em latim, você não ouvia, não prestava atenção em nada, não entendia nada, a não ser que você fosse um doutor, alguém ali universitário que era conhecedor do latim, para poder entender o que se falava ali, porque eles tinham a ideia do culto de expressão, né? Na verdade, o ambiente que você está te eleva a Deus. Você não precisa entender nada, é simplesmente estar naquele ambiente abençoado. Mas a nossa fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. E se a palavra não é pregada, anunciada, como haverá fé? A gente vai ter fé por estar em templos? Não. A fé vem pelo ouvir do evangelho do Senhor Jesus. Vem a reforma, o homem volta para as Escrituras, para o livre acesso às Escrituras. Então, as igrejas que se formam incentivam a pregação do Evangelho. Então, casas publicadoras são agora criadas para poder fabricar Bíblia, para que as Bíblias estivessem ao alcance de todos. Chega alguns anos depois, acontece muitas vezes movimentos contra a palavra de Deus. Eu vou citar, por exemplo, o movimento liberal que aconteceu no século XIX, que começa a questionar os milagres da Bíblia, questionar a própria palavra de Deus, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, alguma parte ela pode ser palavra de Deus, outra parte é escritos humanos. Cabe você interpretar o que seria a palavra de Deus ou não. Então, são pessoas ali que estão ali transtornando as Escrituras de Deus. E hoje, igreja do século XXI, muitas vezes o movimento liberal aconteceu, varreu a Europa, muitas igrejas, muitas denominações adentraram e foram minadas por essa teologia perversa. E sempre há algum movimento, sempre trazendo novas revelações para poder enganar. Por isso é importante nós adentrarmos aqui e ouvir o que o apóstolo Pedro diz. Eu quero despertar-vos a vocês com lembranças, para que vocês recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como pelo mandamento do Senhor. Agora, versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Então, a todos vocês, leitores ali da carta de Pedro, que vocês já estão prevenidos dessas coisas, vocês já estão cientes disso que vai acontecer. Acautelai-vos, tenhais a cautela de não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, um alerta ali do apóstolo Pedro: vós, amados, prevenidos como vocês estão, rejeitem a esses ensinos, tenham cautela, não suceda que vocês sejam arrastados pelo erro desses insubordinados. E ele chama de insubordinado porque eles não estão debaixo da autoridade ali da igreja, eles estão falando por eles mesmos. A igreja deve ter cautela, a igreja deve estar sempre fazer lembrado das palavras do Senhor. A Bíblia deve estar constantemente na mente do cristão. Por isso é importante, meus irmãos,
o estudo da palavra de Deus. É importante você fazer a sua devocional diariamente. A palavra de Deus tem que estar na sua mente e no seu coração. E finalizando, ele diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a despeito de tudo isso, enquanto nós esperamos ali as coisas que irão acontecer, a volta do Senhor, novo céu, nova terra, enquanto nós temos por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus, enquanto nós estudamos e analisamos a palavra de Deus, no momento que nós somos prevenidos ali contra essas pessoas, esses insubordinados, nós devemos o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Então, crescer na graça e no conhecimento. Essa foi olha a sua Bíblia, vira a página, no capítulo 1, versículo 2, a oração e a saudação de Pedro. Olha o que diz ali no versículo 2, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, no momento que você vai conhecendo ao Senhor Deus, você vai conhecendo a Jesus, isso vai trazendo paz para você. Então, essa paz seja multiplicada na sua vida pelo conhecimento completo e pleno de Deus e do Senhor Jesus. Cresçam na graça, cresçam no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o conhecimento de Cristo e o conhecimento através de Cristo, se não andarem junto essas duas coisas, será proteção contra as heresias, contra a apostasia e também são um meio para o crescimento na graça. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós conhecemos a Cristo? Voltando os nossos olhos para as Escrituras, voltando os nossos olhos para os Evangelhos do Senhor Jesus, é tendo comunhão com o Senhor. E ele finaliza então a esta carta com a doxologia: a Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Ao Senhor Jesus seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então, meus irmãos, para a conclusão, nós crentes, nós somos exortados a lembrar os ensinamentos da palavra do Senhor, os ensinamentos dos santos profetas, os ensinamentos da palavra do Senhor, os ensinamentos dos apóstolos, que estão todos registrados nas Escrituras Sagradas. Nós somos alertados para o perigo da presença de escarnecedores que negarão a volta de Jesus, que negarão a vinda do juízo. Não vai haver juízo, não vai haver volta de Jesus, era isso que diziam. Nós estamos alarmados contra essas coisas, prevenidos dessas coisas. O crente, ele deve lembrar da criação do universo e o que as forças do Senhor Deus que trouxe ali o dilúvio, e a mesma palavra ali que criou, que trouxe o dilúvio, a mesma palavra de Deus que diz que os elementos abrasados se desfarão. Então, esta criação está sendo reservada para o dia do juízo. Então, os crentes devem ser lembrados sempre e manter a esperança das coisas que devem acontecer. O crente, ele deve ser achado, deve se empenhar para ser encontrado pelo Senhor em paz, sem mancha, sem mácula e irrepreensível. O crente, ele deve considerar a longanimidade de Deus, que é a causa da nossa salvação. O Senhor foi longânimo e paciente conosco. E o crente deve estar ciente de que algumas pessoas hão de deturpar e têm deturpado as Escrituras, mas o crente deve ter cautela para não ser arrastado pelo erro e venha descair da própria promessa do Senhor. Antes, o crente deve crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.